Jesus, amém, amém, amém. Pode se assentar. Abra a tua Bíblia aí em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Vamos compartilhar uma breve reflexão no texto que está na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe. Capítulo 4, verso 4, certamente você conhece esse texto de cor e salteado, talvez não lembrava o endereço, mas o texto é: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Vamos juntos? Alegrai-vos. Só mais uma vez mais alto, sim, para a gente terminar de acordar. Alegrai-vos. Amém? Que o Senhor abençoe a palavra em nós nessa manhã. Filipenses, ela é uma carta muito celebrada no meio da igreja, né? Há muitos textos que nós sabemos de cor e salteado que estão escritos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E ela é conhecida como a carta de alegria. Contudo, sempre me chama muita atenção o contexto que ela foi escrita, porque do ponto de vista humano, ela já é paradoxal, porque é a carta da alegria escrita por alguém preso, e preso não porque fez bobagem, preso porque ele não abriu mão da fé em Jesus, preso porque ele não abriu mão de confiar naquele Jesus que ele conheceu pessoalmente. Porque quem conhece Jesus pessoalmente, de verdade, não consegue abrir mão desse relacionamento por nada. Então ela é paradoxal nisso. Escrita ali na prisão, ela aborda temas que parece não ser a realidade que o apóstolo Paulo vivia naquele momento. Talvez se fosse hoje os grandes pensadores das redes sociais dizer: não, mas você não pode falar de alegria porque você está preso. Seria então alegria condicionada a quê? E a gente vai caminhar um pouquinho nessa manhã sobre isso. Mas na carta de Filipenses nós temos o aprendizado sobre como viver com esperança na vida eterna. Isso já é um sinal. A esperança no porvir. A esperança no futuro que está preparado para aqueles que se renderam a Jesus, que creem, aceitar e receber o sacrifício da cruz, que foram purificados, lavados e remidos, tornando-se alvo mais do que a neve, e essa certeza de que a glória eterna nos espera nele. Eu não estou falando de Libertadores da América, eu estou falando de uma glória que não é efêmera, porque o troféu que ganha na Libertadores com o tempo corrói. Tem gente que nem tem o troféu, mas está tudo certo. Mas eu estou falando de uma glória onde nós estaremos num lugar onde não haverá dor, tristeza, morte, essa presença com Jesus. Também a carta aos Filipenses nos ensina sobre como nós crescemos e alcançamos a maturidade cristã, e isso se dá de duas maneiras dentro do contexto de Filipenses, que é no relacionamento com Deus e servir. Porque quando eu me relaciono com Deus, eu me encho tanto de Deus que eu tenho condições, apesar de mim, de servir ao outro naquilo que é a vontade de Deus. E por fim, ela nos ensina conselhos práticos para se viver uma vida cristã. Então, esse seria um resumo do que é a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Contudo, eu quero voltar os meus olhos a essa pequena passagem, que para mim ele é um convite para que nessa manhã de ceia nós possamos nos pôr a pensar, entendendo que há sim uma forma de viver a alegria plena todos os dias, apesar de. Porque provavelmente se nós tivéssemos aqueles negócio de programa de auditório, que nem sei se esse trem existe mais ainda, mas sabe, se você apertar o botãozinho verde, você está feliz, se você apertar o botãozinho vermelho, você está triste. Eu acho improvável que 100% de nós aqui reunidos estejamos totalmente felizes.
Talvez você já acordou com uma notícia que não te agradou muito. Eu mesmo acordei com uma notícia que não quis roubar a minha alegria, sendo muito sincero para os irmãos, de verdade. Eu acordei, aí fui ter o meu tempo com Deus, fui revisitar o texto para poder compartilhar com os irmãos, e aí eu fui ver uma notificação. E eu estou aprendendo que Satanás manda notificação de manhã cedo, que aí você fica triste, né? É bom, mais um aprendizado, mas isso acontece. E talvez então também paradoxal. Eu vim falar com os irmãos sobre alegria, sendo que hoje de manhã, antes de vir para a igreja, eu fui assaltado por um sentimento de tristeza. Logo, se eu não tiver convicção do que é a alegria, eu não vou conseguir viver e olhar a minha história sobre a ótica da alegria verdadeira. E aí que começa as reflexões serem necessárias, porque afinal de contas, o que é a alegria verdadeira? E o primeiro passo, sendo muito honesto, é reconhecer que é muito difícil esse negócio de alegrai-vos. Outra vez eu digo para vocês, alegrai-vos. É difícil entender isso. Se eu não souber do que o apóstolo Paulo está falando, para eu viver a minha história, olhar para a minha história sobre a ótica da alegria verdadeira, eu preciso entender o que é que o apóstolo Paulo está falando e de que alegria ele está falando. Então, nessa manhã, de maneira rápida, eu quero te falar 3 coisas sobre essa alegria, para que seja ajustado o foco da nossa visão acerca do que é, então, essa alegria. Porque às vezes a gente confunde. E a alegria que Paulo está falando é muito específica. Então a primeira coisa sobre essa alegria é que essa alegria não é sentimento. E é difícil para a gente porque a gente vive na era do sentimento. Tudo é sentimento. Sabe, a gente vê uma foto na rede social. Aí a pessoa está lá bonitona, cheia de filtro, rindo. O mar nem estava tão azul, mas ele aplica um filtro, o mar fica, parece que está na Maldivas, mas está aqui no fundo da Baía de Vitória, aqui, ó. Está um negócio assim sensacional, e a gente olha, e se o nosso coração não tem convicção de que alegria é essa, nós temos uma tendência, não estou dizendo que acontece com você, mas nós temos uma tendência a olhar para aquilo e pensar, puxa, isso não acontece comigo. É como se eu arrancasse da minha história todo o bem que eu tenho experimentado de Deus. Porque fato é que todos nós que aqui estamos, você que está nos assistindo pela internet, fato é que Deus está cuidando de você, porque você está aqui. Mas a era dos sentimentos mudou a perspectiva da humanidade. Antes buscávamos o conhecimento através da verdade, hoje nós procuramos sentir, e não há liberdade de verdade no sentimento. É por isso que o apóstolo João, no capítulo 8, diz assim: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês, e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serão livres. Gente, a pessoa postou uma foto cheia de filtro, não quer dizer que ela está melhor que você não, viu? Talvez ela só esteja precisando de curtida para massagear o ego. Por quê? Porque a alegria está baseada nas curtidas e não no que é de verdade. E por isso que a gente às vezes não consegue entender, porque se minha alegria estiver baseada nisso, não dava para o apóstolo Paulo falar sobre alegria estando preso. Humanamente, né, irmã Wanda, não faz sentido. Se a gente solto às vezes se sente triste, imagina preso, gente. Não deve ser uma experiência legal, não quero viver isso nunca, em nome de Jesus. Para pensar. Se fosse baseado em sentimentos, ele não poderia permanecer alegre. Logo, se o sentimento for o que define a nossa alegria, se as circunstâncias dizem para a gente se está bom ou ruim, a gente não vai experimentar alegria de verdade. Porque, de fato, o cotidiano faz com os nossos sentimentos experimentar uma montanha russa.
E já deve ter acontecido com você, de começar o dia bem, almoçar, atravessa um pensamento na sua cabeça, acabou seu dia. Aí chega 10 horas da noite, você está desesperado de tristeza, você fala, mas o que aconteceu hoje? A minha esposa é muito boa para fazer essas perguntas para mim. E eu luto com isso. Às vezes está do nada, sabe o que é do nada? Literalmente do nada. Baixa o ombro, já quase 20 anos juntos, já sabe, né? Baixa o ombro, olhar, cá, ela, o que aconteceu? Aí tem hora que eu falo, não sei. Mas você estava bem agora. Pois é. Aí você tem que ficar fazendo esse exercício para impedir que o pássaro da tristeza faça ninho. Ele só voou na sua cabeça. Sai, fala assim, sai daqui, ô trem. Acontece. Agora, se eu entendo que a alegria não é sentimento, eu consigo me comportar de maneira plena em relação à alegria, apesar das circunstâncias. Então, a alegria que o apóstolo Paulo está falando não tem a ver com o que eu sinto. Eu estou me sentindo alegre. Não é isso. Segunda coisa que o apóstolo Paulo está nos ensinando sobre a alegria, é que a alegria, ela não é um objeto. Ela não é uma coisa, não é um negócio assim, que a gente, sabe? Conquiste, avance, progrida. Gente, essas palavras estão o dia inteiro na nossa beira. Você abre o Instagram, tem alguém falando, faça não sei quanto em 2 dias, perca não sei quantos quilos em 1 hora, e você pode, e isso, e aquilo. Gente, não que haja problema em nós querermos crescer, gente. Não faz sentido você estar vivo e não querer avançar. Não faz sentido você estar vivo e não querer sonhar. Está tudo certo. Você tem que ter foco. Eu espero que você esteja já cumprindo, realizando o seu projeto que você fez na virada de ano, né? Não, o projeto ler a Bíblia. Eu espero que em fevereiro já tenha passado de Gênesis 1, né? Não, eu vou começar a fazer meu curso de inglês. Você até baixou um aplicativo. Espero que você já tenha feito a primeira lição. Eu espero que essas coisas estejam acontecendo, desejando. Está tudo bem, não tem problema. A questão é que se a alegria for por mim entendida como algo que é palpável, que é uma coisa, que é um objeto, eu vou ter problema. Se a alegria estiver focada, voltada para minhas conquistas ou para o que eu quero conquistar, eu não vou conseguir. Tem um pensador da atualidade, Schopenhauer, que ele fala um negócio que é incrível, que tem muito a ver com isso, que nós vivemos na chamada sociedade líquida, que é uma sociedade que ela tem ânsia por ter e tédio por possuir. É uma sociedade que anseia em ter as coisas e quando tem, fica entediada. Por isso que se a minha alegria estiver focada em conquistas, em coisas e objetos, eu não consigo ser feliz. Sabe por quê? Porque, como diz o fruto sagrado, a sanguessuga tem 2 filhas, uma se chama Adá e a outra se chama Adá. Então, a nossa natureza humana, quanto mais temos, mais queremos. Então, por isso que a gente entra num ciclo de ansiedade, porque se eu consigo uma coisa, agora quero outra coisa. Gente, eu tenho servido diretamente aqui na igreja com adolescente, né? Então você imagina, pai, eu quero um iPhone. Aí o pai se mata lá, coitado, consegue só um iPhone 11. Tá bom, não é não, Dum? Tá bom. Mas aí aparece um outro amiguinho que está com o iPhone 12. Mas o iPhone 11 faz as mesmas coisas do que o 12. Não, mas por que você quer o iPhone 12, minha filha? Porque a câmera dele tem 10 FPS a mais. Mas é só isso. Você vai trabalhar, não, é só para tirar uma foto mais legal. Então essa ansiedade por ter, que gera o tédio por possuir, é que faz esse negócio, e a gente não consegue viver o contentamento daquilo que nós já temos, daquilo que o Senhor já nos deu. Quantas vezes a gente olha para aquilo que a gente tem e deixa tão relegado, mas a gente orou tanto por aquilo.
Por isso que a nossa alegria não pode ser baseada em objetos, em coisas, porque senão a gente vai entrar nesse ciclo. Meus irmãos, eu não sei você, mas quantos nós conhecemos que tem assim, tudo que alguém gostaria de ter? Você olha e fala, nossa, eu queria ser essa pessoa, porque ela tem um carro tal, a casa tal, ela tem não sei o quê, e a gente fica olhando, e a gente fica se alimentando disso, e às vezes você para conversar com algumas dessas pessoas, você só encontra tristeza, desesperança. Você já deve ter conhecido alguém assim. Isso fica muito claro, que a alegria não tem a ver com isso, sabe? Nós não seremos ou não estaremos verdadeiramente felizes, alegres, se a nossa alegria estiver baseada em objetos ou em algum tipo de coisa. Não que haja problema, meus irmãos, em possuir, é massa demais, aí. É legal, você, poxa, eu vou trabalhar para conquistar um carro novo, glória a Deus, faça isso. Não, eu quero agora reformar a minha casinha, faz, está tudo certo, não tem problema. Mas a consciência de que isso não é suficiente para que a gente viva a verdadeira alegria, precisa estar enraizada no nosso coração. Senão a gente vai se enrolar. E assim, a única conquista, presta atenção nisso que eu vou te falar, a única conquista capaz de nos fazer plenos em alegria, já foi alcançada. E nem foi por nós, foi na cruz do Calvário, por meio de Jesus Cristo, que nos garantiu a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Então para de ficar baseando a sua alegria nessas coisas efêmeras que acabam. Coloque a sua alegria nele, porque ele é eterno. Então, a alegria não é sentimento. Não depende do como você está se sentindo, porque os sentimentos variam e é super normal. Ninguém anda 100% bem todo dia, o dia todo. A alegria não é um objeto, uma coisa que você fica apalpando. Não. Esse é o terceiro aspecto. A alegria é alguém, e o seu nome é Jesus Cristo. O texto está dizendo, alegrem-se no Senhor. Eu não sou um expert na língua portuguesa, mas toda vez que eu vejo alguém dizendo assim, se não for mineiro, eu estou entendendo que está dando lugar. Porque se for mineiro tem que entender o contexto do texto, né? Mas de maneira geral, quando diz assim, eu vou na igreja, o que eu estou entendendo? E eu não sei nem se é uma expressão de maneira correta na língua portuguesa, mas eu uso esse trem. Então, quando eu falo assim com a minha esposa, meu amor, eu estou indo na igreja, ela sabe que se precisar de alguma coisa, o lugar onde eu estou, certo? Todo mundo deve falar isso, menos se na língua portuguesa estiver errado, vocês me desculpem, mas aí eu estou falando do coloquial. Quando o texto está dizendo, alegrai-vos no Senhor, ele está dizendo exatamente o lugar onde nós podemos viver e experimentar uma alegria plena, apesar de. Esse é o ponto que, enquanto cristãos, nos diferencia. Nós sabemos e nós reconhecemos que a fonte, o motivo e a razão de tudo que nós vivemos está no Senhor. Por isso que quando o sentimento de tristeza nos assalta, eu posso olhar e dizer, isso é só um sentimento. Porque eu sei em quem eu tenho crido, nele eu confio, e eu sei que ele cuida de mim, eu sei que de fato ele é o meu bom pastor, e que ele como meu pastor, eu não preciso de mais nada, porque em Jesus eu tenho tudo que preciso, alegria plena, esperança, salvação, cura, libertação, nele eu encontro tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida plena, e mais, a convicção de que no amanhã eu estarei com ele, vivendo para sempre em glória. Essa é a convicção que nós precisamos carregar. Alegre-se no Senhor, para viver uma vida plena, sobre a ótica da alegria, eu preciso estar ligado no Senhor. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco.
Eu não sei o que vai ser do amanhã, mas uma coisa eu tenho certeza, que em Jesus eu tenho tudo o que eu preciso para viver de maneira vitoriosa nessa vida, apesar de todos os desafios. E quando eu digo vitorioso, não estou dizendo que vai dar tudo certo não, viu gente? Porque tem coisa que não vai virar não. Mas como não é sentimento, como não é objeto, eu estou convicto de quem Ele é, porque eu sou habitação do Espírito Santo, isso me basta. Eu não preciso de mais nada. O que eu precisava, Jesus fez na cruz. Ele me resgatou da morte, da condenação eterna. É tão bom ler a Bíblia nos ensinando que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque se não fosse esse amor, a gente, além de não poder se alegrar, nós estaríamos para sempre condenados. Mas porque Ele nos amou, nós podemos viver em plena alegria. Porque o momento de dificuldade que você está enfrentando agora é pequeno, comparado à glória que você vai receber do Senhor. Então eu quero concluir, te convidando a decidir viver a sua história, olhar para a sua história, sobre a ótica da alegria. Não depender do que você sente. Não, você não precisa depender mais dos seus sentimentos. Eles existem, eles estão aí, mas não são eles que vão conduzir a sua jornada. Também te lembrando que a tua alegria não é por posses ou por conquistas. Isso é bênção também, isso é legal demais. Mas para que você se alegre, alegre-se no Senhor. Porque nele temos tudo o que precisamos para viver de maneira vitoriosa, independente do contexto. Porque é o Senhor que nos guarda. Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída. Ele está conosco, ainda que... Ou seja, isso significa que a gente vai ter esses trechos na jornada, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos ter medo, podemos nos alegrar. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Não se esqueça disso. Alegre-se, pois, no Senhor. Amém? Feche seus olhos, fique de pé no seu lugar. Eu quero, nessa manhã, te conclamar a trocar a sua ansiedade, a sua preocupação, os seus medos, pela plenitude de vida que há em Jesus. É possível sim viver essa alegria, porque ela não é circunstancial. Ela não é um objeto que a traça corrói, que um abalo natural pode destruir. Não. Essa alegria é alguém. E o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Alegre-se nele, confie nele, todos os dias. Pense naquilo que o Senhor tem para mim e para você e fique firme. A sua alegria não depende de sentimentos, de objetos, de conquistas ou o que for. Não, sua alegria é Jesus de Nazaré. E se você tem Jesus, como diz a nossa pastora Mirna, você e Jesus é sempre maioria. Sabe por quê? Porque quem tem Jesus vive a verdade de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Essa é a convicção que nós caminhamos. E eu quero orar nessa manhã, eu quero convidar o pastor Rogério aqui para nos conduzir nessa oração, para que você troque o seu sentimento de dor e de tristeza por essa alegria que Jesus tem para mim e para você. Para que você possa experimentar essa verdade de viver uma alegria independente das circunstâncias, para a glória do nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos onde você está. É manhã de celebrar a morte.
Olha que coisa estranha. Mas é isso mesmo. Porque através de uma morte, que vem a ressurreição, através da ressurreição, vem essa alegria, vem essa paz interior, que tem um cântico muito legal da minha juventude, da sua também, se você é crente há muito tempo, que no começo eu nem entendi esse cântico, mas depois a profundidade dele, que quando fala assim, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor, e eu não olho as circunstâncias, não me guio por vistas, não é pelo que eu vejo. Acho que esse cântico é o resumo dessa palavra do Fausto, pastor Fausto. Não olho circunstâncias, não, olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou, não olho circunstâncias, não, olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Pai, essa é a nossa oração nessa manhã, Deus. Ah, Pai, eu sei que é contra a cultura, é contra tudo que se fala, que se ouve, mas isso é evangelho, Pai, isso é cristianismo, nos ajuda a viver isso, Pai. Nos ajuda, Pai, a não só pensar e crer nisso, mas viver isso, Pai. Como é difícil, Pai, como é difícil. É realmente meio surreal, Pai, mas é essa graça que nós pedimos, de uma alegria que vai além da alegria, de uma alegria que vai além da tristeza, de uma alegria que vai além das circunstâncias, de uma alegria que só tem quem tem Jesus no coração, Pai. Nos abençoe assim, nos ajude assim, nos encha dessa alegria, Pai. Apesar de tudo que acontece, talvez as faltas deste mundo, a falta de dinheiro, a falta de paz, a falta de segurança, a falta de honestidade das pessoas, a falta de políticos sérios, a falta de famílias estruturadas, as faltas que o Senhor disse que no mundo teríamos aflições. Ah, Pai, eu quero ministrar nessa manhã uma unção de bom ânimo sobre a vida de cada um de nós, uma unção de bom ânimo, regada de alegria, Pai, uma alegria que só tem aquele que tem Jesus no coração. Abençoa-nos assim, Pai, não deixa ninguém sair aqui nessa manhã. E eu já oro especificamente por aquelas pessoas que estão passando um momento difícil hoje, quem sabe essa semana, quem sabe esse mês, quem sabe uma dor da falta, quem sabe a dor de uma notícia ruim, quem sabe a dor de uma doença em casa, na própria vida. Ah, Pai, eu quero colocar aqui, lembrar nesse momento das pessoas que estão passando por um momento de doença, Pai. Nós sabemos que o Senhor também pode trazer a alegria da cura, Pai. Mas também sabemos que o Senhor pode trazer a alegria sem a cura, Pai. É porque o Senhor é Deus. De forma especial, eu quero colocar nessa manhã a vida do José Elias, Pai. Eu fui lá sexta-feira buscar um carro no conserto. O dono da oficina tinha voltado do hospital. E a médica falou que talvez ele passe esse mês, por causa do estado do câncer dele. Ah, Pai, que aquela oração que nós fizemos ali tenha chegado ao Teu trono. E o Senhor não estenda só esse mês a vida dele, Pai, mas o Senhor estenda muitos e muitos anos. O Senhor traga a cura sobre a vida daquele homem, Pai, que é um servo do Senhor, mas que estava ali alegre, com um sorriso no rosto, falando assim: a minha vida está na mão do meu Deus. Nos dê essa tranquilidade dos Elias, Pai, mas nos ajuda a vivermos a alegria que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus, amém, amém. Aplauda o Senhor com alegria no coração, amém. Se assente por mais um minuto. O Celiel pode estar ministrando aí conosco. Acho que a pessoal da banda já pode vir, daqui a pouco sobe a turma do louvor. Queridos, essa manhã nós temos a alegria de mais uma vez celebrarmos a ceia do Senhor. Esse tempo tão especial. Eu acho muito legal, o pastor Simon, de forma muito particular, ele tem, desde quando a missão é missão, ele tem procurado reservar um tempo especial, para esse tempo de cearmos, de lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz. Isso é tão importante, queridos, porque muitas vezes as pessoas fazem isso de uma forma corrida, de uma forma apressada. Talvez no começo de um culto, talvez no final do culto,
todo mundo de pé e fala assim, vai passar uma bandeja aí, pega o seu pão, pega o seu cálice, cada um pegou, anda rápido, diáconos, anda rápido, pegou, vamos lá, comer e beber dele todos, amém, Deus abençoe, tenha uma boa semana. Ah, querido, que dó. Você não precisa de abrir aí, mas vai estar aqui na tela, 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, quando o apóstolo Paulo, repetindo as palavras que Lucas escreveu especialmente, nesse específico que eu quero comentar com os irmãos, 1 Coríntios diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, depois de ter ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E o versículo de 26 diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Até que Ele venha. Queridos, nosso Deus, dentro das particularidades dEle, e dentro do tanto que Ele nos conhece, porque foi Ele que nos criou, apesar que tem gente que esquece disso, e fica até dando dica para Deus, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe disso, né? Fica tentando contar para o Criador aquilo que Ele criou, como se Deus não soubesse muito bem quem somos, como Ele nos fez, e não foi só você, querido, foi a raça humana. E dentre as coisas que Deus sabe que o ser humano é especialista, chama-se no esquecimento. Nós temos esse costume, queridos, é normal, uns mais, outros menos. Tem gente que não lembra o que tomou de café da manhã, agora há pouco. Outros lembram pelo menos o que tomou ontem. Mas antes de ontem, poucos lembrarão até que roupa que você estava. Sabe quando você pega aquela roupa e fala assim, domingo passado eu foi com essa? Só eu? Nós esquecemos, querido. Graças a Deus por isso. Imagina se lembrássemos de tudo, seria uma desgraça, seria uma coisa terrível. Ficávamos lembrando de coisas o tempo inteiro. Isso é uma propriedade que Deus nos dá, inclusive curadora. Curadora. O esquecimento nos cura de muitas coisas. Mas Deus, por saber disso, se vocês prestarem atenção, tudo que é importante, tudo que aconteceu na caminhada cristã, do povo de Deus, do povo de Israel, Deus pediu para fazermos marcos, para fazermos memoriais. Para quê? Porque Ele sabia que o homem é esquecidinho, que a mulher é esquecidinha, menos do que o homem, mas é também. Para lembrar defeito de homem e mulher, lembra muito mais. É uma propriedade que Deus deu. Glórias a elas por isso. Mas tem homem também que é terrível. Mas não vamos entrar nesse detalhe. O que eu quero te lembrar, querido, deixar claro que isso aqui é um memorial. Que Deus falou, fazei isso em memória de mim. Por quê? Porque Ele sabia, queridos, que se Ele não desse essa instituição, deixasse isso escrito, a gente esqueceria. Ia ficar como uma coisa de só menos importância, ia passar os tempos, os anos, e as pessoas nem iam se lembrar. Às vezes as pessoas se implicam com o Natal. Ah, mas Natal não é dia 25 de dezembro. Natal está na data errada. Natal comemora uma árvore que veio de não sei aonde. O Papai Noel é do dia... E arruma um monte de confusão. Eu, querido, sabe o que eu respondo? Eu só sei que, de uma forma ou de outra, Deus deixou que instituísse uma data, que inclusive quem instituiu isso foi o comércio, e através dessa data ninguém esquece, e aí nós temos a oportunidade de falar que Jesus ressuscitou. Ele nasceu no dia 25? Não, sei lá que dia que foi, mas já que arrumaram esse dia para comemorar, é esse que a gente pega, porque é um memorial, e o mundo inteiro se lembra de Jesus, nem que seja uma vez no ano, que é no Natal. Isso, e a questão, queridos, da Santa Ceia é a mesma coisa, a ceia do Senhor, e o Senhor fala que fazer isso em memória de mim. E aí eu fiquei pensando nessa manhã, queridos, em memória de quê? Em memória de quê? Uma vez por mês, ou mais, não sei quantas vezes você toma a ceia, e quando você pega esse cálice, e toma, e você pega esse pão e come, você faz isso em memória de quê?
E eu queria só lembrar, puxar a sua memória, que a primeira coisa que você não pode esquecer, que é em memória do que significa tomar esse pão. O que significa comer esse pão e tomar esse cálice? Significa a vida, a morte, mas acima de tudo a ressurreição de Jesus. Não perca isso de vista nunca, querido. Não perca. A ceia, como alguém já disse, eu acho lindo, é um sermão dramatizado dos mais completos que existem. É uma forma dramatizada de se mostrar todo o cristianismo. O que aconteceu, que lá atrás, no Israel, quando ele foi liberto, lembram disso? E aí mandou-se matar um cordeiro, pegar o sangue dele, aspergir nas portas. E aí quando o anjo da morte passou e não matou aqueles que tinham o sangue nas portas, hoje a ceia do Senhor, com a morte dele, foi o Cordeiro Santo de Deus, derramado por nós, por mim, por você. É isso que nós temos que lembrar. Em memória de quê? Em memória disso. Não perca isso de vista, queridos. A correria do mundo, sabe, a nossa vida de Instagram, de Face, para quem gosta, de sei lá, de TikTok, de sei lá o quê. As coisas passam tão rápidas, passam em 3 segundos, passam em 10 segundos, passam em 15 segundos. E aquilo fica, e já vem a próxima, e já vem a próxima. E aí não fica nada em memória de nada. Não deixa não, querido. Não deixa não, porque as futuras gerações, e até essa geração que está crescendo, ela precisam de pessoas que saibam por que faz as coisas, por que vai na casa do Senhor, e por que toma a ceia do Senhor, em memória de Cristo. Memória de Cristo. Mas também em memória, queridos, da aliança. Não esqueça nunca da nova aliança de Deus para conosco, para seu povo. Aprove a Deus fazer uma primeira aliança com o povo de Israel, mas ele já tinha programado uma segunda aliança, que é a aliança em Jesus Cristo. Em Jesus. E quando Paulo fala aqui aos Coríntios, quando ele, no versículo de número 23, ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Da nova aliança. Paulo não falou isso à toa, queridos. Paulo queria trazer para os coríntios que eles estavam pervertendo o momento da ceia. Eles estavam fazendo da ceia um momento de bebedeira, um momento de se embriagar, um momento de apenas festejar. E eles não queriam desfazer a aliança que eles tinham com o pecado, e queriam celebrar a aliança com Deus. E Paulo falou: cuidado, isso traz condenação para vocês. Você querer manter alianças com o mundo, aliança com o pecado, e fazer de bobo, entre aspas, com Deus, e falar que tem aliança com Ele, tomando a ceia do Senhor. Então é momento de relembrarmos, querido, a nova aliança de Deus para conosco. E por fim, eu anotei aqui, que Jesus fala, e Ele mesmo explica: fazei isto em memória de mim, de Jesus. Ele pede para ter memória dele. Então ele fala para os discípulos: lembra de mim, lembra das minhas palavras, lembra dos meus gestos, lembra das minhas atitudes quando eu estive com vocês, lembra dos meus ensinamentos. Eu queria encerrar esse tempo antes da gente cear, conclamando a todos nós, a todas as vezes, não só um domingo no mês. Aí você vai perguntar: pastor, mas por quê? A regra é que seja um domingo por mês? A regra é que seja o primeiro domingo, é o segundo? Não, queridos. Muito pelo contrário. A igreja primitiva fazia isso toda vez que se reunia. Toda vez que se reunia para lembrar de Cristo, eles comiam pão e bebiam o vinho ou o suco para se lembrar de Jesus. Esse deve ser a nossa tônica. Se lembrar sempre, lembrar dele, lembrar do que ele fez, lembrar do que ele falou, lembrar dos seus ensinamentos. E para lembrar, querido, uma coisa boa que tem, uma dica simples, acho que você nunca ouviu essa dica. Lê isso aqui, ó. Lê a santa palavra de Deus, os evangelhos, para você lembrar tudo que Jesus fez, falou e deixou nesse mundo quando ele esteve aqui. É a melhor forma de lembrarmos de Jesus, é lendo, é relendo. E aí, queridos, quando você
ouvir alguém falar: hoje nós vamos comemorar a ceia do Senhor. Como assim? Não é celebrar, pastor? Também, queridos, também. Mas eu queria te lembrar que comemorar é memorar juntos. É juntos trazer à memória algo de bom. Então esse é um privilégio que a igreja do Senhor tem, de juntos trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Eu vou pedir à equipe que distribui os elementos, o coral que vem aqui para cima. Enquanto vai sendo distribuído, você pode pegar, eu vou te pedir para você pegar esse cálice, esse pão, e não abrir agora, apenas segurar, para a gente fazer isso todos juntos, assim que terminar de ser distribuído. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor. Esse tempo, queridos, aqui na nossa igreja, é um tempo que a gente não vira e fala assim: você que é membro da missão, ou você que é membro de alguma igreja evangélica, você pode pegar o seu cálice e ceiar. Não, queridos, você que ama Jesus, você que quer essa aliança, ou já fez aliança através do batismo, que é o grande outro símbolo da aliança que temos com Cristo, que é através do batismo. Mas você também que ama o Senhor e quer se batizar, ainda não se batizou, mas quer trazer à memória isso que te dá esperança, pegue para você ceiar. As crianças também, queridos, a palavra de Deus fala que dos tais é o reino dos céus. Então você que é pai, você que é mãe, pegue para sua criança, você tem liberdade para isso. Você pode dar para ela ceiar junto, em família. É um tempo de família. E às vezes as pessoas ficam pegando nesses detalhes, e realmente na palavra de Deus não existe um texto que diz que aqueles que ceiavam eram apenas os que já tinham sido batizados. Não fala que crianças não participavam daquele momento da ceia pascual. Então fique à vontade, vamos fazer isso, vamos louvar a Deus. Meu Senhor, eu busco a Ti, pois só Tu podes mudar o meu coração pelos erros. Perdoa-me, me guia na Tua direção. Deus, não permita que eu me apegue a coisas que não Te agradam. Não deixe que os meus desejos tolos me afastem de Ti. Não quero olhar para o que é passageiro, eu quero olhar para o eterno, olhar para a cruz e ver Você de braços abertos para me receber com amor e graça, e as mesmas mãos que foram pregadas hoje se estendem para mim, para dizer: Te amo. Vamos juntos? Meu Senhor, eu busco a Ti, pois só Tu podes mudar o meu coração pelos erros. Perdoa-me,
coisas que não te agradam. Não deixe que os meus desejos tolos me afastem de ti. Não quero olhar pro que é passageiro, eu quero olhar pro eterno, olhar para a cruz, ver você de braços abertos pra me receber. E Ele vem com amor e graça, foram pregadas, hoje se estendem para mim, pra dizer, de braços abertos, de braços abertos pra me receber, com amor e graça, que foram pregadas, hoje se estendem para mim, pra dizer, te amo. Te amo. Se alguém no auditório não foi servido, faça um sinal com as mãos aí, para chegar até você, enquanto o pessoal aqui de cima vai sendo servido. Você pode se colocar de pé, sem abrir seu copinho, por favor, se você ainda não abriu. Queridos, você tem na mão uma representação do corpo de Cristo, do sangue de Cristo derramado por nós. E como eu disse nessa manhã, como um memorial, como algo a ser lembrado, sim, por cada um de nós, por nós, pessoalmente, mas também, queridos, quando fazemos isso, eu creio que Deus espera de nós, que nós sejamos memoriais para os de fora, aqueles que não têm a condição de entrar numa igreja, o privilégio, e fazer isso. Então, queridos, um apelo que eu faço a cada um de nós, a começar de mim, nós temos que lembrar que o mundo precisa ver Cristo através de nós. Através de nós. E como eu disse, como comemoração, porque fazemos isso juntos para memorar algo, como irmãos. Se você está com a sua família aí, se você está com algum parente, se você está com algum amigo, eu convido você a trocar o cálice com essa pessoa e falar assim, sabe o que você vai falar? Que Deus colocar no seu coração. Abençoa alguém, fala uma palavra de bênção, de amor, ou vai orando, você mesmo com Deus, pedindo a Deus que os marcos, as marcas sejam presentes na sua vida, que o pão e o cálice não seja apenas uma formalidade de um domingo pela manhã, uma vez por mês, mas seja toda manhã, todo dia, Cristo em você, marcas de Cristo, atitudes, palavras, ensinamentos que Cristo deu, sendo lembrados, relembrados por nossa família, por nós, por nossos amigos. Amém, queridos? Que legal. Agora você pode abrir aí seu copinho, você pode tirar seu pãozinho com cuidado. Glória a Deus. Viu como é que estava mais fácil agora de abrir o copinho? Tinha uma época aí que precisava de faca. Graças a Deus, agora está uma benção. E aí, queridos, vamos fazer aquilo que o Senhor ordenou. Segure aí, feche seus olhos. Pai, louvado seja o teu nome por esse tempo, Pai, da comunhão, por esse tempo, Pai, da celebração, por esse tempo da comemoração, de juntos, Pai, trazemos à memória aquilo que nos traz esperança, Pai, que é a vida, a morte, mas a ressurreição de Jesus Cristo pelas nossas vidas, em nosso favor. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, e que ao tomarmos esse vinho, esse suco, e ao comermos esse pão, relembremos, celebremos a morte do Senhor Jesus, até que o Senhor venha, ou que nós iremos encontrar contigo, em nome de Jesus. Amém, amém.
Comei e bebei dele todos, queridos. Glorifica a Deus aí, exalta Ele e louve a Ele. Com amor e graça, Com amor e graça, e as mesmas mãos que foram pegadas hoje se estendem para mim, pra dizer. Ele vem, Cante isso novamente, querido, com toda a força. de braços abertos para me receber, com amor e graça, e as mesmas mãos que foram pregadas hoje se estendem para mim, para dizer: te amo. Você pode falar: te amo, Pai, te amo, Senhor, te adoro, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, por mim, por todo aquele que recebe o Senhor, por todo aquele que crê que foi por nós, por todo aquele que vive aquilo, Pai, que o Senhor pediu na cruz. E fazemos isso em memória do Senhor. Oh Deus, obrigado, 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 Pai. Aleluia. Nós vamos encerrar esse tempo, esse culto. E como hoje é o primeiro domingo do mês, é tão bom, viramos mais um mês, vencemos mais um mês, janeiro, fevereiro está aí. E talvez você que está se chegando na missão, que se chegou nesses últimos meses, quem sabe até no próprio janeiro, você resolveu, você e sua família, ou você sozinho, a fazer parte dessa comunidade, a estar junto conosco. Então eu quero te convidar para estar aqui na frente, para a gente orar pela sua vida, pela vida da sua família, selando esse tempo de nova caminhada aqui conosco. Ou você que está retornando, já esteve conosco, ou se mudou para cá, eu não sei, mas esse é um tempo da gente orar. Se tem alguém aqui nessa manhã que se decidiu, que resolveu estar conosco nessa caminhada enquanto igreja, aqui na missão, pode vir aqui para frente para a gente estar orando juntos. Os pastores estão aqui, nós vamos orar. Rapaz, o Brenão resolveu assim em janeiro de 2023 estar junto conosco. Amém. Quem mais, queridos? Chega para cá. Coisa boa. Chega aqui. Bênção. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Essa família linda aqui, que bom. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Coisa boa. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe esse povo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos orar a Deus. Vocês estão recebendo essa fichinha aí. É apenas uma formalidade para depois passar para a mão do pastor Lutero. E depois quem ainda não teve oportunidade vai estar marcando, de bater um papo com ele, né, para estar explicando os pormenores, para assinar aquele contrato, né, Lutero? Passando tudo para o nome da igreja. É isso? Não. Passando a sua vida, querido. Queridos, tem umas frases que o pastor Sábio fala que não tem como a gente esquecer, né? Uma das coisas que eu acho legal é que ele fala que a igreja não tem cargos, ela tem cargas. E cada vez que a gente vem ver pessoas se chegando aqui, dá uma sensação: olha aí, mais gente para dividir as cargas conosco, né? As cargas, para estar ajudando a cuidar do povo, a ser igreja, querido, lá onde a igreja não consegue chegar enquanto instituição, mas ela consegue chegar através da sua vida, da minha vida. Uma vez subiu aqui nesse palco um pastor, que é o pastor que instituiu basicamente no mundo a questão do apostolado, essa coisa de apóstolo, e que segundo ele desvirtuaram. No Brasil virou uma confusão, de sair ungindo-se apóstolo para tudo quanto é coisa. E ele explicou daqui, dessa plataforma, de que o verdadeiro apostolado que a Bíblia diz e que Deus colocou no coração dele, é quando você, lá na sua empresa, lá na sua escola, lá onde Deus te plantou, você é um apóstolo ali. O que é isso?
você representa o reino de Deus naquele lugar. Você representa a sua igreja naquele lugar. Você representa Jesus naquele lugar. Esse é um ministério apostolar. É um ministério que Deus dá para cada um de nós. E eu me lembrei disso aqui agora, porque cada um de nós, né, assim como o Breno, assim como cada um, aonde Deus nos colocou, é um privilégio. Sermos representantes do reino de Deus ali naquele lugar. E a partir de hoje, vocês aqui, juntamente com a gente, com nós já estamos no nosso dia a dia aqui, nós também representamos a nossa igreja, a missão. Quando você dá uma palavra, quando você dá, quem sabe, até uma cesta básica que não foi via igreja, mas foi a sua vida, é a sua igreja que está chegando ali com uma palavra, a sua igreja que está chegando ali com uma atitude. Entenda assim, queridos, entenda assim. Você pode estender a mão aqui para o altar, como família, e vocês, se puderem, que estão aqui na frente, virem para a igreja. Olha aí, essa é a família de vocês, podem ficar virados. Aí, vamos dar uma palma, uma salva de palmas bonita. E aí, fiquem com a mão assim. Podem receber da igreja. E ministra palavras de bênção sobre esses novos irmãos aí, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, por novas pessoas que só têm se levantado, por famílias, por pessoas que têm vindo para este lugar que é chamado casa de oração, Pai, mas também é casa de ação. É onde tentamos, Pai, ser o sermão do Senhor neste mundo, Pai. É onde tentamos, Pai, representar o Senhor da melhor maneira. E assim, Pai, como os novos se juntam para essas fileiras de guerra, Pai, nós queríamos te pedir a bênção do Senhor sobre a vida deles, a capacitação, a unção, a paciência deles conosco, com todos nós, enfim, Pai, tudo aquilo que precisa para uma comunidade ser feliz e ser digna de representar o Senhor neste mundo. Assim, Pai, abençoa cada um desses irmãos, abençoa-os, Pai, que o Senhor possa já colocar neles dons e ministérios, aonde eles devem atuar em cada área aqui na tua casa, Pai. E ao teu povo nessa manhã também, Pai, quero rogar as tuas bênçãos, que a boa mão do Senhor acompanhe a cada um, a cada família, que cada um de nós vivemos uma segunda-feira, uma terça, uma quarta, enfim, Pai, todos os dias da nossa vida, fazendo as pessoas terem memória de Jesus, aonde nós estivermos, Pai. Nos dê essa graça, Pai, de sermos ponto de contato deste mundo com o céu, Pai. Essa é uma oração que fazemos nessa manhã, quando tivemos o privilégio de mais uma vez comer do pão, beber do cálice, para celebrar, mas acima de tudo, em memória do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, leva-nos em paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, hoje e para todo sempre, amém e amém. 7 horas temos culto novamente, se você quiser